Boa noite, meus amados, graça e paz, tudo bem? Vamos para mais uma mensagem que Deus tem gerado dentro do nosso coração, compartilhar com os amados irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Quero compartilhar algo forte que Deus tem colocado dentro do meu coração. Eu disse num vídeo passado que o Cristo que nos libertou até dele mesmo, e ele disse para cada um de nós que aquele que quisesse vir após ele deveria negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Jesus ele vai dar um ensinamento que para seguir a ele temos que negar a nós mesmos. Jesus, quando ele vai vocacionar os seus discípulos, a cada um deles, e é o texto que eu quero como base para compartilhar algo nessa noite, está em Mateus capítulo de número 5, que todos nós conhecemos, que é chamada as bem-aventuranças. Jesus vai começar a narrar para os seus discípulos, aqueles que serão ou que darão procedimento à obra que ele vai estar ensinando a eles. Jesus veio à terra para ensinar como fazer, de que forma fazer, que é possível fazer. E ele vai mostrar para os discípulos que essa vida ou essa nova identidade nele que nós vamos ter em Cristo é diferente do comum ou do normal que nós estamos acostumados a viver. Jesus vai dizer que feliz é aquele que chora, feliz é o manso, feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Ele vai dizer feliz é o pacificador. Só que ele vai dizer nos últimos versículos, que aqui é o 11, que ele vai dizer assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguiram, mentindo a respeito de vós, por causa do evangelho, bem-aventurados sois. Está dizendo, você é feliz quando alguém vos persegue. Você é feliz quando alguém está te perseguindo, né? Diz aí por aí, a gente sempre usa isso como até um chavão, dizendo que só tá com pedra em árvores que dá fruto. E quando às vezes que você for ver dentro de uma realidade, todas as vezes que nós estamos crescendo, progredindo em Deus, as perseguições vão vir, as lutas vão vir, né? Isso é comum, faz parte do fluxo da vida, faz parte de uma trajetória e de uma caminhada. Então Jesus aqui ele está ensinando seus discípulos para saber lidar com as circunstâncias da vida, para saber lidar com os problemas da vida. E os discípulos vão aprender, vão lidar com essas circunstâncias. Só que o que eu acho interessante, que é onde eu vou pular para um próximo texto, onde a Bíblia vai falar sobre alguém que seria diferente de todos os discípulos, que seriam diferentes deles, discípulos que viraram logo depois apóstolos, que a Bíblia vai dizer que alguém que perseguia o povo, alguém que fazia algo contra o povo, e esse que perseguia agora é transformado pelo poder do Evangelho. E a Bíblia vai dizer que Deus ele vai dizer assim: este é um vaso escolhido para padecer pelo meu nome. Ele está dizendo, esse tem estrutura para suportar, para passar, para lidar, para viver. Pois bem, porque o Evangelho é isso. O Evangelho é a gente saber lidar. Nós estamos vendo um Evangelho por aí pregado, que é só vitória, é chave, é isso. Você vai receber vitória, porque a Bíblia vai dizer na carta aos Efésios que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Deus tem bênção, as bênçãos do Senhor estão derramadas sobre a nossa vida, sim. Só que Ele nunca nos ausentou de passarmos por momentos difíceis, de passarmos por luta. Por isso que a gente, às vezes, vamos falar sobre prova, né? Que é uma palavra que a gente usa muito, prova. A prova, ela só nos mostra uma verdade. A prova para nós não é para nos desaprovar, a prova vem para nos mostrar se estamos prontos ou não para uma próxima fase. Porque quando você faz uma prova, você é bem sucedido naquela prova, o que vai acontecer com você? Você mostrou para si próprio
que você estava habilitado para aquela situação. Então, logo depois vai vir uma próxima prova, um novo nível, um novo momento que Deus vai estar te preparando para você passar, porque a gente só fala assim, Deus vai te exaltar, Deus vai te levar a lugares altos. Só que para Deus te levar a lugares altos, você tem que ir degrau a degrau, você tem que aprender a passar pelas dificuldades, por cada momento, por cada prova. E cada prova você sendo aprovado por Deus, Deus vai te levando, Deus vai te elevando até chegar, como a Bíblia diz, à estatura de varão perfeito. Então, quando a Bíblia narrou e dizendo que Paulo seria um vaso escolhido, separado, Paulo vai escrever a carta aos irmãos em Roma, né? Romanos capítulo número 8, que é um dos textos que eu amo, porque ele vai falar disso, ele vai falar que nós devemos aprender a lidar com os sofrimentos, com os momentos de angústia, com os momentos de perseguições, com os momentos diários da vida. Porque a Bíblia vai dizer que quando alguém estava cansado, sobrecarregado, o próprio Jesus vai dizer assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não está dizendo que é tirar, ele está dizendo eu vou aliviar. Eu vos aliviarei. Aí depois vai continuar, vai tomar sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Aí ele vai dizer assim, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então há um fardo e há um jugo. Ele está dizendo assim, você vai trocar de jugo. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aí você vai entender o que Paulo ele vai escrever nos momentos das suas cartas. Paulo é alguém que, para nós, é um grande ensinador. Ele vai dizer assim, se vocês tiverem que se gloriar, gloria nas minhas fraquezas, né? Se vocês tiverem se gloriar, você gloria nas minhas aflições, porque as nossas aflições é a vossa glória. Só que em Romanos capítulo número 8, ele vai ir lá no verso número 18, ele vai dizer assim, ó, porque para mim eu tenho, por certo, que os sofrimentos desse tempo presente não há de ser comparada com o peso de glória que há de ser revelado em nós. Paulo está dizendo que os sofrimentos vai gerar em nós, vai ocasionar em nós, né, irmãos, um peso de glória. Por que ele está dizendo com peso de glória? Como eu disse, a prova ela serve para nos dar habilidade, para nos ensinar a passar, a saber lidar. Então Paulo está dizendo que o sofrimento do tempo presente, desse momento que nós vivemos, né, pandemia, de desemprego, de tantas coisas, é um aprendizado para a nossa vida a vivermos. O que a Bíblia vai dizer lá aos Hebreus, vai dizer que nós vivemos, irmãos, por fé e não por vista, porque devemos às vezes viver uma dependência do Senhor, devemos viver momentos da nossa vida totalmente dependente do Senhor. O que nós oramos, nós cremos, o que nós buscamos, nós acreditamos. Então precisamos viver uma fé inteligente, uma fé que a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, prova aquilo que se espera. Então a fé não é para que eu veja, a fé é para que eu acredite. Eu acredito e trago à existência aquilo que na minha visão não existe, na minha visão não tem como Deus traz à existência. A fé é para isso. Então Paulo está dizendo que as aflições desse tempo presente não há de ser comparada. Só que quando eu vou pular para o verso de número 31, ele vai dizer assim, o que eu digo diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está dizendo que há um sofrimento, há um momento, há um período de tempo que nós passamos. Como disse o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há um período de tempo de nós passarmos por uma luta, pelo sofrimento, pelo momento. Há um momento, né, dentro desse tempo que é tempo para chorar, tempo de sorrir, há tempo para tudo e para todas as coisas. Há um tempo e há um propósito, segundo Eclesiastes vai dizer. Só que aqui ele está dizendo, o que eu digo diante dessas coisas? Qual é o meu posicionamento diante dessas circunstâncias que eu estou vivendo? Será que no momento que eu estou vivendo, eu estou questionando, eu estou reclamando? Será que no momento que eu estou vivendo, eu estou culpando Deus por um momento? Eu estou culpando, às vezes colocando a circunstância pelo diabo? Ou às vezes eu estou olhando para a circunstância e estou dizendo tantas coisas. Mas o texto está dizendo para mim que qual é o meu posicionamento, o que eu digo diante dessas coisas, porque o que eu vou dizer pode mudar a minha história.
Que isso, meu amado? Você está dizendo que o que eu posso dizer pode mudar a minha história? Sim, pode mudar. Me lembra do povo de Israel quando eles vão trazer um relatório da terra, de como era a terra de Canaã. Alguns espias vão dizer assim, a terra é boa, né? A terra realmente tem tudo de bom, porém há gigantes na terra, porém, né, nós não vamos conseguir entrar. Mas a Bíblia diz que chega Caleb e vai dizer assim, ei, ó, a terra é boa. Ele vai trazer o mesmo relatório, a terra é boa, a terra lá, mas ele vai dizer algo diferente. O seu posicionamento é, Deus prometeu, e se Deus prometeu, nós vamos entrar, a terra é nossa. Então um posicionamento muda a nossa história. Aí você vai entender o que, como disse, eu li o 31, agora ele vai voltar para o verso de número 28, que ele vai dizer assim, sabendo que todas as coisas contribui para o bem daqueles que amam a Deus, na qual Deus tem chamado segundo o seu propósito. Então, o momento que eu estou vivendo, o momento que eu estou passando, ele está dizendo, está contribuindo, está colaborando, está fazendo eu crescer, está me trazendo para mais perto de Deus, está me levando a entender os seus propósitos, porque ele está dizendo que esse momento está contribuindo para a minha vida, tem um propósito, o que Deus está querendo de mim, o que Deus está, ou o que está sendo gerado em mim, porque a Bíblia diz, irmãos, o salmista escrevendo no Salmo 119, né, no Salmo 119, 71, ele vai dizer assim, foi bom eu ter sido afligido. Aí você diz, mas foi bom ter sido afligido? Ele diz sim. Aí ele completa o verso, para que eu aprendesse os seus decretos. Ele está dizendo, eu fui afligido. Então, a aflição, ou aquele momento, fez ele aprender que ele deveria buscar a palavra. Se você volta para o número 67, ele vai dizer assim, antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu observo a sua lei. Então, ele está dizendo que isso contribuiu. O momento da aflição fez com que ele pudesse entender que era um propósito de Deus aquela circunstância, e ele estava ali para aprender. Então, o teu processo, o nosso processo, que nós vivemos a cada dia, está nos ensinando e nos mostrando quem verdadeiramente nós somos, porque é nesse momento que não é só que Deus se revela, é onde nós nos revelamos quem nós somos diante de Deus, né? Aí você vai entender o que a Bíblia vai dizer lá na carta de Pedro, né? 2 Pedro, capítulo de número 5, o verso de número 10, ele vai dizer assim, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ele tem dizer, Deus tem nos chamado para a sua glória, mas antes de chegar à glória, nós vamos passar por um período de sofrimento, nós vamos passar por algumas lutas, mas essa luta é para nos aperfeiçoar, para nos firmar, para nos fortificar e para nos fundamentar. Aí vamos para a carta de Paulo aos Romanos, aí ele vai finalizar, depois o que eu digo vai mudar, aí ele vai dizer que as coisas contribuem, aí ele termina no verso de número 37 dizendo assim, em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus por aquele que nos amou, né? Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, em todas essas coisas, meu amado, em todo esse processo, você é mais do que vencedor por aquele que te amou, que é Cristo Jesus. Esse período vai passar, esse momento vai passar, entenda, porque Cristo te fez mais do que vencedor. Deus conhece a sua estrutura, Deus sabe até onde você pode aguentar, Ele sabe o teu momento,
Então fica apercebido, fica ligado no propósito de Deus, sabendo que todo esse momento Deus está te aprimorando para te fazer alguém melhor, para nos fazer alguém melhor. Que Deus te abençoe nesta noite. Fique com esta palavra, que ela sirva para a sua vida, sirva de uma reflexão para o seu coração, em nome de Jesus. Graça e paz.